Olá. Bom dia! Bom dia! Que privilégio, depois de não sei quantos meses, de ficar aqui à vossa frente. E bom dia para as pessoas em casa, os telespectadores, não é? Bom dia! É esta aqui? Bom dia! Okay. Perfeito! Vou falar hoje sobre um assunto muito importante. Na última reunião dos homens com Richard, através do Zoom, Hugo perguntou ao Richard uma pergunta bastante importante. Ele disse: como é possível entender ou conhecer o chamado que Deus tem para a minha vida? Importante, não é? Vocês fugiram. Pronto, vou ficar aqui. Como é possível entender? E acho que o Richard respondeu, talvez uma das perguntas mais importantes que nós podemos dizer. Que realmente é muito importante. Mas, para entender esta pergunta, e nós vamos tentar abrir o assunto na forma bíblica durante as próximas semanas, porque Deus realmente tem um chamado para cada um de nós. Pode ser diferente, mas é uma coisa prática, importante entender. Por isso, é importante não falar sobre o assunto na forma super espiritual. O meu chamado, eu vou flutuar como uma borboleta. Não é, ok? É uma coisa prática. Temos de pôr em prática o que Deus tem na palavra para nós acerca do nosso chamado. É? Não é? Ok? E temos de ver de forma bíblica, numa perspectiva bíblica, o que está escrito. Okay? O que é que nós entendemos? Porque realmente há muita coisa lá fora sobre chamado, que é super espiritual, que não tem realidade na forma prática. Como posso crescer? Como posso entender e depois pôr em prática para a minha vida? Amém? A verdade da Bíblia. E eu vou falar sobre os 4 chamados de Deus. E o padrão é bem claro na Bíblia, é muito claro, mas muitas vezes nós não entendemos, nós não abrimos o assunto suficientemente para entender qual é o padrão ou o processo de preencher o nosso chamado em Deus. Porque existe um processo, eu vou explicar este processo, mas o chamado específico para a minha vida e para qualquer pessoa é muito visível na Bíblia. Temos exemplos do início até o fim. Se começamos com Adão, ok? E falamos sobre Noé, Abraão, Moisés, Josué, todos os profetas, toda a gente responderam ao chamado de Deus para uma coisa específica ou coisas específicas nas vidas. Davi, os reis, etc. A Bíblia está cheia de chamados. E depois temos o Novo Testamento. Temos o exemplo de Jesus. Em cima de tudo, o chamado do Filho de Deus para salvar o mundo. O chamado mais alto de todos os chamados, não é? E depois Paulo e os discípulos, João Batista, cada um com um chamado específico, não é? Vocês entendem tudo isto. Mas Jesus chamou os discípulos, e vamos abrir isto mais nas semanas que vêm. E isto é interessante entender. Em Marcos 11, 16 a 18. Andando à beira do mar de Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando redes ao mar. Isto é quase exatamente igual em 3 evangelhos, ok? Quase palavra a palavra, ok? Lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram, ok? O chamado de Deus para os discípulos, muito específico, ok? Ele falou 2 palavras no início: siga-me, ok? E eles ouviram. Isto é o chamado de seguir Jesus. Bem simples, não é nada complicado aqui. Mas aqui temos uma janela aberta para o processo, ok? Ele chamou os discípulos de seguir e eles obedeceram. Mas ele disse: siga-me e eu os farei. O processo de criar nas pessoas maturidade. Uma coisa, ele investiu nos discípulos especificamente para eles ficarem no final pescadores de homens, não é? Não é instantaneamente que eles sigam, eles se tornaram pescadores de homens completamente equipados para a tarefa. Obviamente não, eles começaram com grande maturidade, falta de grande conhecimento, falta de tudo.
até temos exemplos de estupidez dos homens na caminhada com Jesus, não é? Que ele ficou, às vezes, oh não, mais uma vez, vocês. Por isso, eles entraram no processo. Exatamente a mesma coisa conosco. Eles não começaram como pescadores de homens, eram pescadores de peixe. Mas ele virou as vidas deles de tal maneira no processo da caminhada até o chamado. E o chamado começou a acontecer em coisas pequenas na caminhada, mas realmente só depois da morte e ressurreição de Jesus eles começaram a entrar no chamado específico sobre as vidas deles, não é? Mais tarde, mais anos depois, e eles passaram por este processo no intervalo para chegar lá. Um tempo de crescimento, maturidade, entendimento mais profundo, onde eles aprenderam muito nos pés de Jesus, no processo, a ouvir o que ele estava a dizer e ver na forma prática o que ele estava a fazer com pessoas, a maneira de ser com pessoas. Eles absorveram Jesus numa certa forma, para ter capacidade depois de servir e crescer e preencher o chamado específico para cada um. E o chamado era diferente para cada um. O chamado de Pedro não era igual ao chamado de Tiago, por exemplo, não é? E nós entendemos tudo isto, é muito específico na Bíblia. Mas, para entender este chamado específico para mim, há 4 chamados, ok? 4 chamados diferentes. Eu vou mostrar isto na forma do pirâmide aqui. Este é o chamado de Deus para nós. Espera. É visível? 4 passos. Não sei se é visível. Do chamado. Uau, está em movimento aqui. Ok, se entendemos com esta estrutura, é visível para vocês ali? Não. Talvez melhor aqui? Podem ver? Não. Ok, espera. Vou pôr isto atrás e andar com o iPad. Visível, ele disse? Mais ou menos, ok. Se olharmos para, por exemplo, a pirâmide de alimentação, tem uma base, não é? A fundação. Se construímos, por exemplo, em Egito, um pirâmide, temos de começar aqui, não é? O primeiro passo do chamado é o número 1, aqui. Construir a fundação, não é? Faz sentido. Aqui em cima, esta coisa pequena aqui, é o meu chamado específico. Chamado ministério, papel. Podemos usar muitas palavras para falar sobre isto aqui. Mas temos de subir para chegar lá. É visível para vocês? Temos de subir, não é? Temos de começar. Nós não podemos simplesmente dizer, pronto, eu sou crente, eu tenho chamado, vou começar amanhã com o meu chamado, pregar o Evangelho aos perdidos, por exemplo, ou liderar uma igreja, ser pastor de um grupo de pessoas. Obviamente não, porque nós começamos. E este primeiro passo é salvação. Como é possível funcionar no meu ministério, ou chamado, ou papel no reino de Deus, se eu não tenho Cristo no coração? Se eu não estou em submissão a Cristo aqui, nada pode acontecer. Isto faz sentido, é bem lógico, não é? É o primeiro chamado. Quem é? Isto é para quem? Todo o planeta. Todo o planeta. É como um mapa, não é? Todo o mapa. Todo o planeta. É para toda a gente na face da terra. O chamado para salvação é para todos. Não há pessoas excluídas do chamado para salvação. Isto é um chamado. Deus está a chamar os perdidos
para receber Cristo, para entrar no reino, para receber perdão, para receber vida eterna, para aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Faz sentido, é bem simples. A escritura que eu tenho aqui, 1 Timóteo 2, 3 a 6. Desculpe virar as costas, mas é isso. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os humanos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem? Caneta vermelha? Ok, faz sentido. Ok, 1 Timóteo 2, 3 a 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ok? Todo mundo. Ok, vou fazer isto. É mais visível assim? Estupidez da caneta. Mais visível? Espero que sim. Fácil. Salvação. E depois da salvação, temos outro patamar fundamental. Qual é o segundo chamado? Alguém sabe? É um chamado para ser. Isto é específico. Sim, é geral, mas é mais específico. Santidade. Um chamado para santidade. Como é possível preencher o chamado do ministério ou o papel específico se nós vivemos em pecado? Não é? Santidade. É um chamado específico, ok? 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ignorância é aqui, antes da salvação. Ignorância. Mas depois aceitamos Cristo e começamos a nossa caminhada em caminho à santidade, não é? Senão, realmente, ficamos perdidos. Ok? Santidade é um processo. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizeram. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É um chamado para a santidade. Por isso, deixamos para trás a nossa vida antiga. Quando aceitamos Cristo, começamos a caminhar com Ele em caminho à santidade. É um processo cada vez mais para ser criado na imagem de Deus, na imagem de Cristo. Se aceitamos Cristo, mas nós não mudamos a nossa maneira de viver, realmente temos a perguntar: há fruto? Não há fruto? Somos salvos? Quem sabe realmente? Quando aceitamos Jesus, começamos a andar com Ele e há fruto nas nossas vidas. É visível quando andamos com Jesus. Se não, uma ponta de integração, não é? Sem santidade, como é possível receber um chamado específico e funcionar no reino de Deus? Não é. Não é. Ok? Por isso, isto tem muito a ver com qualificações de liderança. Como a pessoa é. Caráter, não carisma, caráter. Olhamos para caráter da pessoa, se realmente ele é qualificado. Isto tem tudo a ver com santidade. Este chamado, salvação é para todo o planeta. Chamado de santidade é para quem? É para os crentes que aceitaram Jesus. Todos os crentes. Faz sentido? Todo o planeta, mas o chamado de santidade é só para todos os crentes. Ok? Não é possível ter um chamado para a santidade para alguém que não aceitou Cristo. Por isso temos de passar pela salvação em direção à santidade. Faz sentido? Ok. Qual é? Isto é número 1, 2 e 3. Isto é 4, ok? O chamado específico. Qual é o número 3? Anda lá, pá. Melhor com vermelho? Preto. Ok. Duas luzes.
Vou comprar canetas mais grossas. Ok, número 3 aqui. Vocês vão entender agora. Número 3 é. Não posso escrever aqui. Serviço e sacrifício. Há um custo. Temos de pagar um preço. Não há espectadores. Por isso é possível passar salvação para a santidade e pensar que eu posso ficar num mosteiro com um monge, não fazer absolutamente nada para avançar o reino e ter um chamado. Não faz sentido. O chamado de Deus é para servir. Amém. Não há espectadores no reino. E isto também é qualificação. É necessário passar a prova da qualificação antes de ministrar. Antes de entrar aqui. É necessário, é fundamental. Ok? Vamos ouvir? Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, ok? Santo e agradável a Deus. Isto é o culto racional de vocês. Incrível, não é? Por isso, só falamos sobre as duas palavras. Serviço é quando nós oferecemos o nosso tempo. Quando organizamos as nossas prioridades para ter parte do reino de Deus, ok? Para entrar, não ficar fora, olhar pela janela e dizer, olha, toda a gente ali e fazer qualquer coisa estranha lá dentro. Mas eu sou crente, não preciso de participar. Isto não tem nada a ver, não é? Temos de participar. Está um lugar para cada pessoa. A Bíblia diz que cada um de nós temos qualquer coisa para contribuir. Se é uma coisa minúscula ou enorme. Não é diferente nos olhos de Deus. O que é interessante é se nós cumprimos o nosso papel ou não. E podemos ser, em vez da igreja, o dedo mais pequeno do pé. Mas mesmo assim, é importante. Se há dor ali, todo o corpo sabe. Não é? Por isso, fundamental. Isto é serviço. Estamos a falar sobre disponibilidade. Ok? Para entrar no assunto. Disponibilidade é uma palavra muito importante. Se nós não temos disponibilidade, não é possível ter um chamado para funcionar. Ok? Eu tenho um chamado de Deus, mas não estou disponível para fazer mais nada. Não faz sentido. Ok? E depois, sacrifício. Ok? Eu li esta escritura. É tempo, é para sacrificar o meu tempo, sacrificar o meu dinheiro. Ok? É um sacrifício. Às vezes não é fácil, é difícil. Porque quando entramos no reino de Deus, Deus quer qualquer coisa. Se nós não somos espectadores ou passageiros, temos de contribuir qualquer coisa que vai necessitar do nosso parte tempo e dinheiro. Ok? Se gastamos tempo, perdemos dinheiro. Ok? O tempo que nós podemos passar a ganhar dinheiro. Mas sacrificamos o nosso tempo e o nosso dinheiro. Duas coisas mais importantes, eu vou voltar para isto logo depois, ok? Disponibilidade e vontade de servir. Vontade. Mais uma palavra, eu não tenho espaço aqui para escrever tudo, mas espero que vocês estão a ouvir. Disponibilidade e vontade. Duas coisas importantes. Se nós não temos vontade de servir, como podemos receber o nosso chamado e funcionar o nosso chamado? Sempre organizamos desculpas. Sim, eu gosto de ajudar, mas realmente hoje é mais difícil para mim, eu tenho outra coisa planeada. E se isto é um padrão que está sempre a repetir, isto não vai acontecer. Posso dizer com certeza absoluta. Ok? Depois, isto é chamado todos os crentes, serviço e sacrifício é para quem? Todo o planeta, todos os crentes? Os obedientes. Desculpa, isto é tão difícil de escrever aqui. Obedientes. Claro. Se alguém está vivendo desobediência, como pode chegar ali? Não pode. Por isso, isto está a mover muita coisa. E acho que o ponto mais importante quando falamos sobre
A patamar 3 para chegar aqui é sacrifício e serviço, disponibilidade e vontade de servir, ok? Ok, outra escritura em baixo. Eclesiastes 9:10, parte inicial da escritura, está escrito assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Amém. Ok? Por isso, se dizemos, eu tenho um chamado específico, eu sei que Deus vai me chamar para uma coisa específica, no intervalo não preciso de fazer nada. A Bíblia não disse. A Bíblia diz que se há a possibilidade de seguir, estou ali. O que é que eu posso fazer? Eu sei que eu tenho um chamado, talvez 20 anos no futuro, mas para já, como posso ajudar? Esta é uma atitude fundamental. E depois servimos com toda a força e todo o coração. Não é, em inglês dizemos half-hearted, com meio coração. Pronto, eu sei que preciso de ajudar, mas eu estou aborrecido aqui, isto não é importante. Servir café não tem nada a ver com o meu chamado, é chato e inútil para mim. Alguém mais com menos chamado pode fazer isso. Não é? Estou a brincar, mas é verdade. Desculpa lá, estou em movimento. Ok? Faz sentido? Eu tenho uma coisa para mostrar a vocês que Sérgio e Matilde vão fazer. Podem buscar a mesa. Eu mostrei durante o nosso tempo em Portugal, acho que 2 vezes antes, mas a última vez era talvez 10 anos atrás. É um skit. Podem ligar as luzes e vai fazer muito sentido para vocês. Posso tirar? Sim. Finalmente. Tira a máscara, Matilde. Não vejo a mesa? Pode ser? Tem uma mesa, toda a gente está a ver. Não, mas assim vamos mudar tudo. Ok. Ok, está tudo. Que vida boa. Olá, Sérgio, tudo bem? Olha, tu! Vou lá à reunião da oração, queres vir? Não posso. Estou à espera de uma chamada super importante. Ok, está bem? Deus contigo. Olha, Sérgio, vou ajudar na igreja com as crianças a fazer a aula, vens? Sabes uma coisa? Estou à espera desta chamada super importante. Aqui está. Ok. Olha, Sérgio, lembras-te da Joana? Joana? Qual? A nossa amiga da igreja. Sim, tem. Ela está um bocado mal. Coitada, Nós coitada. vamos orar para ela, queres vir? Isso é muito bom, mas eu não posso. Eu estou à espera de uma Mas vamos chamada. orar para ela. Muito bom. Eu fico aqui a orar assim, de distância, Está sabes? bem? Estou à espera. Ok, de então falar. Sérgio, Matilde! esta não podes perder. Vai haver um evento de evangelização lá na Baixa do Porto, com Graças a Deus, isso é tão bom, tão importante. Nós vamos estar com alguns jovens e algumas coisas. Mas Queres eles vir? precisam de Jesus. Eu? Não posso. Estou aqui à espera. Vai ser aqui. Vai ser agora. Tens certeza? Não posso. Estou Ok, aqui à tu é que espera. sabes que ela... Espera. Estás a ver? Assim? Deus! Muito bom. Sim. Sim? Sim, ela está aqui. Deus quer falar contigo. Obrigada. Muito bom. É isso. Entendem? Eu estava a passar todo o tempo a fazer nada, a beber um café, em esperança da chamada de Deus, quando ela estava simplesmente a servir. E Deus chamou a ela. Ok? E eu... Pronto, é isso. Muito bom. Vamos falar sobre isto, ok? Obedientes, a servir com vontade, com disponibilidade, como... Essa é a mesma coisa. Como a Matilde estava a fazer. Coisas simples, coisas básicas do reino, da igreja. A levantar e servir, com vontade de ajudar. Eu estava sentado a fazer absolutamente nada, com o chamado de Deus
com expectativa do chamado a chegar. Ele disse, caso do chamado, eu não posso fazer nada. Vai fazer. Estou aqui, não posso perder o meu chamado. Mas no final, Deus chamou a pessoa que estava envolvida. Deus está chamando Está a outra vez. chamar outra vez. Está a chamar outra vez. Sim, senhor. É o meu filho. Ok, desliguei. Depois, quando chegamos aqui, ok? Obviamente, é isso. Queremos falar sobre chamado específico. Para chegar aqui, é pessoal. Isto é para os obedientes, todo o planeta, todos os crentes crentes obedientes e depois a minha vida específica. Deus tem qualquer coisa para mim. Como posso ouvir? Ok? Uma coisa interessante, é possível ouvir o chamado de Deus logo no início. Ok? Vou dar um exemplo semana que vem. Mas é possível aceitar Cristo e no dia seguinte sentir Deus tem qualquer coisa para mim. Eu sei que eu sei. É o Espírito Santo a começar a mexer comigo, a preparar-me para a minha vida, para o final. Como os discípulos com Jesus, seguiram Jesus e ouviram no mesmo tempo, ok, eu vou ser um dia pescador do homem, ele tem qualquer coisa para mim. É possível ouvir e entender, Deus, tu tens qualquer coisa para mim. Sim, eu conheço, reconheço. Qual é? E podemos passar 20 anos antes de saber. Ok? Porquê? Entramos no processo aqui de santidade, de serviço. Porquê? Porque Deus, entramos no tempo da prova, para ver se realmente somos dignos do chamado do Senhor, dignos de realmente entrar no plano dele. Ele vai passar pela esta coisa. Quando olhamos para Jesus, pensamos, pronto, Jesus, o Filho de Deus, passou 30 anos antes de começar o ministério. Paulo, o grande apóstolo Paulo, 14 anos em Damasco. 14 anos. Uma salvação tão radical, tão forte, tão poderoso. E depois, realmente começou só no ministério, portanto, ele, depois de 14 anos, podem ler em Gálatas. Porquê? O que é que aconteceu no intervalo? Pensamos, uau, muito tempo. Era um tempo de prova, tempo de preparação. E Jesus, no tempo de preparação, logo depois do batismo, passou 40 dias no deserto, com prova enorme. Obviamente uma prova que é para qualquer pessoa, entre aspas, normal, é impossível. Mas Jesus conseguiu passar a prova de fome, das coisas mais fundamentais do corpo humano. Ok? Grande fome. Isolado no deserto, sofrer muito. Mas Jesus ajudou a passar a prova. E Ele está pronto no nosso lado para ajudar-nos a passar a prova que está aqui. O tempo de prova, ok? Santidade também. Tempo de prova, de santidade, serviço e sacrifício. Se nós somos dignos de avançar. Um tempo de prova que é muito importante. Deus está a preparar o reino de Deus e está a preparar células do reino que têm maturidade. Ok? Não é só capacidade. Sim, nós temos dons incríveis, espirituais. É possível receber dons aqui e entender no início, pronto, eu tenho dom de profecia. Ok? Através do Espírito Santo, eu estou a sonhar, a ver visões e coisas e começamos a compartilhar com as pessoas e pouco a pouco crescemos neste dom. Ok? Isto não significa que nós chegamos logo no nosso chamado. Temos de passar este tempo de crescimento, maturidade, prova de quem nós somos, que Deus está a formar em nós caráter certo. Ok? Isto é um processo, não pode acontecer em 5 minutos. Porquê? Porque também, neste processo, passamos pelas dificuldades da vida. Ok? Como vamos responder em assuntos de dinheiro, de trabalho, ou da família, ou das tentações do mundo, também dinheiro, ou sexo, ou qualquer coisa. Fama, perfil. Às vezes, o grande perigo desta parte aqui é perfil, é motivo, desejo de ser visto. Isto é falta de caráter.
Que se nós servimos Deus com o nosso chamado em humildade. A palavra que eu vou usar mais semana que vem. Humildade. O chamado ministério de papel é sempre como servo, não é como rei. Ok? É como servo, em humildade. Lucas 16, 10 a 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Por isso, Deus começa a dar-nos coisas pequenas para fazer. Se somos fiéis com esta coisa pequena, Ele vai dar-nos mais. E cada vez mais, um bocadinho mais, para ver se realmente somos capazes de andar com uma carga maior no reino, com o nosso chamado, não é? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O princípio do reino, pequeno e grande, é sempre assim. Vai confiar em nós em coisas pequenas. 1 Coríntios 4, 2, na nova tradução da linguagem de hoje. O que se exige de quem tem essa responsabilidade e que seja fiel ao seu Senhor? Em 1 Timóteo 3,10. Devem ser primeiramente experimentados, provados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. É o processo de qualificação de liderar, de ter responsabilidade no reino de Deus. Ok? Primeira coisa, experimentados. Passar um tempo de prova para ver se realmente a pessoa é capaz de liderar com coisas maiores. Ter mais responsabilidade. Este é o processo, mais uma vez, para o nosso chamado. Podemos entender, como eu disse, o nosso chamado, mas para chegar lá, há um processo, ok? Por isso, é fundamental entender que nós não podemos, é impossível, ultrapassar os 13 passos. Entendem? Não posso ter um chamado se eu não estou salvo. Se eu não sou crente, como posso? É ridículo. E se eu não tenho santidade, o nível de santidade, estou a tentar ser formado na imagem de Jesus e obedecer, ok? Aqui, como posso preencher o meu chamado? Se eu não sou obediente e disponível e com vontade de servir, como posso servir aqui? Eu não posso. É fundamental, não é? Tenho quanto mais tempo, Lino? Nada, acabou. Posso continuar? Ok. Eu quero agora explicar numa maneira um bocadinho diferente, mas exatamente a mesma coisa. Isto. Ok. Lá se vai chamar. Ok. Chamado desapareceu. Agora eu tenho metade de um chamado. Eu me digo uma coisa bastante interessante. 2 ou 3 semanas atrás, quando eu estava a pensar em preparar esta mensagem, eu abri qualquer coisa completamente diferente e apareceu lá esta coisa e eu pensei, uau, vai enquadrar perfeitamente com este processo, que é outro processo, mas está a complementar o que está a acontecer aqui, ok? Os 4 Cs do processo de qualificação para o meu chamado, ok? Há 4 Cs que eu preciso preencher aqui. Quais são? C. Ok? Os 4 Cs. Ok? Cristo? Não é. Mas a palavra não é Cristo. Coração. Coração? Coração. Sim, ok. Não vou brincar com isto mais. Cabeça. Podem ver? Conseguem ver? 2, coração. 3, Corpo. hã? Corpo. Corpo, não. Compromisso. Calendário. Calendário. Ok. Ok? E depois, número 4,
Compromisso. Carteira. Super prático. Por quê? É muito prático, muito fácil de entender, ok? Salvação e santificação. Ok? Aqui, vontade de seguir Jesus e aceitar Jesus é cabeça e coração. Se nós não entendemos aqui, como podemos avançar? É exatamente o mesmo padrão. Entendemos com a cabeça, entendemos a palavra, estudamos a palavra, seguimos as pregações na igreja, a escola bíblica, tudo o que está a acontecer. Temos de entender aqui, não é? É um assunto da cabeça. Temos de ter um esforço da cabeça para entender Jesus, para entender o reino, para estudar e crescer. A vida inteira aqui. Nós não paramos aqui, mas sem coração. É só religião. Por isso, parte do coração também é fundamental, porque nós temos de acreditar e confessar com boca e coração. Aqui, salvação acontece aqui, ligado com a cabeça, ok? Por isso, muito importante, cabeça e coração. O processo da santificação acontece aqui. Eu tenho de tomar uma decisão de seguir Cristo, mas com todo o coração. Amém. Senão, as duas coisas desligadas não podem funcionar. Mas depois já avançamos para esta parte aqui. Calendário e carteira. Serviço e sacrifício. Sacrifício do tempo, sacrifício dos bens. O nosso exemplo, Atos 2:42. Primeira coisa da igreja primitiva, compartilharam tudo entre eles. Passaram tempo juntos. Passaram tempo juntos. Sacrificaram o tempo e o dinheiro para ajudar os outros. É fundamental. Eu posso falar mais uma hora sobre só esta parte, que acho que é tão importante. Obediência aqui. Como? Carteira. Obediência com os impostos ao governo. Se nós não pagamos os impostos, se nós não cumprimos a lei do país, como podemos servir no reino de Deus? A Bíblia diz que nós temos de obedecer os nossos líderes, obedecer as autoridades e os reis e governo. Ok? Isto é grande prova de caráter. Se nós não obedecemos a lei do país e não pagamos os impostos que nós devemos pagar, Deus não pode usar-nos. E aqui também. Obediência, dízimos e ofertas, que fala muito sobre a nossa disponibilidade de sacrificar. Ok? Posso dizer, eu vou servir, vou fazer tudo o possível com o meu tempo, mas não vou com grande dificuldade dar o meu dinheiro. E de vez em quando eu posso, eu vou contribuir uma coisa. Isto não é dizimar. Isto é uma coisa miserável. É um sinal de completamente falta de fé, quando nós não dizimamos. Completamente. Eu tenho confiança em Ti, Senhor, em tudo, para a minha cura, para o meu ministério, para os dons que eu recebi do Espírito Santo, mas não posso dizimar. O que é isto? Às vezes passamos dificuldades. Não estou a dizer que é fácil. E realmente a vida é muito difícil. Mas uma coisa nós aprendemos logo no início da nossa caminhada, que eu vou falar sobre isto semana que vem. Quando somos fiéis com coisas como tempo e dinheiro, avançamos no reino, em termos do nosso chamado. As portas vão abrir para o nosso chamado. E assim chegamos lá. Por isso, acho que isto é uma maneira muito interessante de explicar a mesma coisa, não é? É fácil lembrar. Cabeça, coração, calendário e carteira. Ok? Isto aqui também. Duas coisas para nós. Tempo e dinheiro. Que são, podem ser armadilhas ou coisas nas nossas vidas em que podemos atropelar, não é? Ou uma porta aberta para a vida santa com Deus, uma vida aberta, uma vida onde Deus pode entrar e abençoar e podemos cumprir o nosso papel no reino. E não são obstáculos, podem ser obstáculos terríveis ou não, dependem de nós. Pronto, vou continuar a semana que vem. Espero que isto faça sentido para vocês, ok? Para chegar aqui, eu não falei praticamente nada sobre o meu chamado específico, vamos chegar lá.
Mas para entender o chamado específico, temos de cumprir o chamado geral para toda a gente, para todos os crentes. É possível ultrapassar este processo ou ultrapassar este processo para chegar aqui. Amém?